mergulhador encontra uma enorme orca perto do barco, mas olhando bem tinha uma coisa muito errada. Quando Julian Dungeon, um mergulhador profissional, entrou no mar naquele dia, ele se deparou com uma cena intrigante. Uma enorme orca selvagem apresentava um comportamento misterioso que o deixou profundamente perturbado. Mesmo sem ter certeza das consequências que poderia sofrer, ele decidiu arriscar sua vida para se aproximar da criatura. O que aconteceu em seguida mudaria tudo para ele e para o animal. Se você também é um amante dos animais, deixe sua pegada no botão de like e seja bem-vindo ao Animais Inacreditáveis. A Indonésia é um dos lugares mais incríveis do mundo. O país é um enorme arquipélago composto por mais de 18.300 ilhas. 6.000 delas são completamente desabitadas. Esse é um dos motivos que faz da Indonésia um dos países mais fascinantes do mundo e que permanece no topo das listas de desejo de quem já visitou vários outros destinos mais comuns no planeta, mas agora pretende viajar para lugares mais desafiadores. A Indonésia é cercada pelo Oceano Índico e é muito conhecida por sua fauna, flora e vida marinha muito variadas, sendo a segunda nação com a maior biodiversidade do planeta. Peixes-lua, arraias, tartarugas cabeçudas e o peixe-pipa fantasma são algumas das espécies únicas que nadam entre as milhares de ilhas da Indonésia. E como você já deve ter imaginado, o país é cheio de belíssimas praias de águas cristalinas. Esses são alguns dos fatores que transformaram o país em uma das sensações do turismo mundial, sempre atraindo visitantes que querem experimentar algo diferente. Mas você sabe o que faz desse país um dos mais famosos nos roteiros de viagem? Bom, já que a Indonésia possui praias deslumbrantes e uma grande quantidade de animais marinhos, é claro que o país não ia deixar de abrigar alguns dos pontos de mergulho mais incríveis do mundo. Na verdade, milhões de turistas viajam todos os anos para as ilhas de lá só para ter uma experiência de mergulho que provavelmente não seria possível em nenhum outro lugar. Aventureiros e turistas corajosos visitam as ilhas mais remotas do arquipélago só para mergulhar. Esses lugares possuem equipes e barcos de pesca que oferecem esse serviço e avisam: é difícil prever o que você vai encontrar debaixo d'água. É isso que torna a experiência um pouco perigosa, mas excitante também. O homem que vemos aqui é Julian Dungeon, e ele é um mergulhador experiente. Julian é um apaixonado por mergulho desde a adolescência. Depois que encerrou o ensino médio, decidiu transformar seu hobby em uma profissão. Se mudou para Gorontalo, uma região montanhosa no centro do arquipélago, conhecida principalmente por suas colinas com vistas deslumbrantes e pelas águas translúcidas que banham as praias. Gorontalo tem um dos pontos de mergulho mais procurados do país. Como já era experiente e cheio de paixão pelo mar, não demorou muito para que Julian conseguisse o emprego que tanto queria. Desde então, seu trabalho tem sido levar turistas para a água e mostrar a eles os corais e a vida selvagem ao redor. Ele já estava acostumado a se deparar com todo tipo de criaturas exóticas, das mais inofensivas até as mais perigosas. Os mares da Indonésia e o Oceano Índico se tornaram mais do que o ambiente de sua profissão, viraram partes do que ele é, do que o constitui como pessoa. Mas mesmo todos os anos em que viveu na região e trabalhou diariamente debaixo da água, não prepararam Julian para o que estava para acontecer. Um dia ele viu o impensável. É um fato bastante conhecido que as baleias ou as orcas às vezes nadam muito perto das margens de algumas ilhas. Elas até aparecem em algumas das praias mais populosas da região. A visita delas é sempre um espetáculo para pescadores, turistas e moradores que conseguem presenciar o momento. Fazer um mergulho em algumas dessas praias é uma ótima maneira de observar criaturas selvagens em seu habitat natural, mas nunca se sabe o que está escondido debaixo das ondas. Por mais experiente que o guia ou o mergulhador seja, sempre dá para contar com um fator surpresa. Certo dia, Julian decidiu fazer algo diferente. Em vez de entrar na água para um de seus mergulhos diários guiando outras pessoas, ele resolveu acompanhar um grupo de visitantes em uma expedição de pesca. Os pescadores locais usam redes enormes para capturar todos os tipos de peixes que puderem, e depois os vendem no mercado. Então, nesse dia, Julian estava apenas acompanhando a viagem junto de alguns turistas, quando algumas pessoas da tripulação avistaram algo bastante curioso, para dizer o mínimo. Julian estava pronto para mostrar aos turistas tudo que o mar daquela região tinha de mais selvagem, mas não fazia ideia de que chegariam tão perto de uma criatura tão especial. Enquanto os turistas estavam curtindo o passeio no barco, já ancorado em alto mar, Julian notou que algo se debatia debaixo d'água. O que poderia ser? Ele não estava preparado para o que descobriria. O mais estranho era que o animal era bem grande e se agitava debaixo d'água, mas sem sair do lugar, como se estivesse ancorado como barco. Aquilo não fazia sentido, e já tinha chamado a atenção de todos no barco.
Julian é muito curioso por natureza e não tem medo de mergulhar no mar. Para ele, era quase uma obrigação conferir mais de perto o que estava acontecendo e que criatura era aquela. Há vários grandes animais nos mares da Indonésia que poderiam se mover daquela forma, de tubarões até baleias, passando por arraias gigantes. Mas ali do convés do barco de pesca, Julian não conseguia ter certeza de que animal era. Mesmo que chutasse ser uma baleia, existem várias espécies diferentes. Movido pelo puro entusiasmo e sem pensar duas vezes, o mergulhador pulou na água, na esperança de descobrir que animal era aquele e por que ele estava se comportando daquela forma, parado tão próximo de um barco pesqueiro. Os turistas estavam impressionados. Pescadores aconselharam Julian a não pular. Era muito perigoso fazer isso sem saber o que estaria esperando por ele lá embaixo. E se fosse um tubarão? Mas Julian mergulhou mesmo assim, deixando os turistas pasmos, sem saber se aquele era só mais um dia comum nas misteriosas águas da Indonésia ou se o mergulhador era mesmo muito corajoso. Julian mal sabia que estava prestes a viver uma das maiores experiências de sua vida. Os turistas ficaram preocupados quando o mergulhador afundou nas águas. Tinham medo que pudesse ser algum tubarão que tivesse se enroscado na linha de pesca do barco. O animal poderia estar estressado e Julian não teria nenhuma chance contra ele na água. No entanto, o mergulhador achou que seu instinto falou mais alto. Não importa o quão perigoso poderia ser o animal, se ele precisasse de algum socorro, ele o ajudaria. Felizmente, o animal não era um tubarão agressivo, era uma enorme orca, tão grande e pesada que poderia ter matado o mergulhador com um movimento de cauda. Muita gente acredita que as orcas são uma espécie de baleia, mas não. As orcas são da família dos golfinhos, constituindo uma espécie de maior porte. São amplamente consideradas como os mamíferos marinhos mais perigosos para o homem. Não é por acaso que receberam o apelido de baleia assassina. Podem pesar até 6 toneladas e chegar a mais de 8 metros de comprimento. Parques aquáticos e produções cinematográficas mostram orcas como seres tranquilos e amigos dos humanos. Mas a verdade é que pode ser um dos predadores mais ferozes dos oceanos. Se alimentam de focas, tubarões e até de baleias quando caçam em bando. Mesmo que não sejam tão ameaçadoras para os humanos quanto os tubarões, não é recomendável ficar perto de uma orca. O que Julian fez naquele dia foi encarar um risco de morte. Ele percebeu que tinha algo errado com a criatura e começou a estudar o caso ainda debaixo d'água. A pobre orca parecia estar presa nas redes de pesca, por isso não saía do lugar. O animal parecia abatido e um pouco sem paciência. Fora de risco naquele momento, Julian voltou à superfície e chamou um de seus amigos pescadores para ajudá-lo. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. Teve início uma missão arriscada. A orca estava embaraçada nas redes de pesca e não conseguia se mover. Ela estava sofrendo e morreria se continuasse daquele jeito por mais tempo. Já estava muito próxima do barco, mas Julian teria que se aproximar ainda mais caso quisesse libertar o animal. Quando viu aquelas pessoas vindo em sua direção, a orca ficou evidentemente assustada, abrindo a boca, se movimentando para os lados e soprando água de seu orifício para tentar afugentar todo mundo. Os turistas no convés do barco estavam de boca aberta. Nunca tinham visto um animal daqueles de perto, quanto mais um resgate ao vivo e subaquático. Julian nunca tinha ficado em uma situação daquelas, tão próximo e tão de frente com uma orca em mar aberto. Só as redes de pesca o separavam do animal, e esperava que, caso conseguisse libertá-la, que aquilo não fosse a sua sentença de morte. Ele não fazia ideia de como a criatura reagiria durante o tempo que levaria para salvá-la. Acalmar um cão e um gato são tarefas que sabemos como fazer. Geralmente abraçamos esses animais ou acariciamos sua pelagem para que se sintam seguros e confiem que não vamos fazer nenhum mal a eles. Mas e uma orca? Como se acalma um mamífero marinho daquele porte e naquela situação? Lembrando que é sobretudo um animal que não está acostumado à presença humana em seu dia a dia, o que é uma baita diferença para os cães e gatos, que vivem entre as pessoas. Mesmo com dúvidas, Julian confiou em sua intuição e usou o mesmo método. Começou a acariciar a barbatana da criatura com cuidado e certificando-se de que seu toque era gentil e confortador. Aos poucos, a orca foi diminuindo a sua agitação, permitindo que mais mergulhadores se aproximassem para ajudar a cortar as redes. Mas Julian percebeu que isso não seria suficiente. Tinha algo muito mais perigoso que precisava fazer. Os turistas estavam impressionados e filmavam toda a operação com seus smartphones e câmeras. De cima do barco, eles não tinham muita certeza do que estava acontecendo, e nem do real perigo que era para Julian e para os outros mergulhadores ficarem tão próximos de uma orca. Em um certo momento, Julian sumiu da visão deles, e todos temeram que o mergulhador tivesse sido atingido pelo enorme animal. Mas não foi isso que aconteceu. Julian precisou mergulhar mais fundo e ir até embaixo da orca para cortar várias outras linhas da rede. Provavelmente ficar embaixo de uma orca é o lugar menos seguro em que uma pessoa pode se enfiar. Mesmo que o animal esteja preso, um movimento de seu corpo ou cauda e Julian nunca mais seria o mesmo.
Mais perigoso que isso, só se ele ficasse na frente da boca aberta do animal. Mas Julian tinha que cortar aquelas linhas, senão a orca levaria muito mais tempo para se soltar daquela rede. Julian questionava se essa coragem toda valeria a pena, ou se sofreria alguma dura consequência. Mas naquele momento o mais importante não era a sua segurança, e sim conseguir liberar o animal. O vídeo de salvamento foi postado em uma página de Facebook dedicada a notícias de baleias, orcas e outros animais marinhos que acabam encalhados nas praias da Indonésia. A publicação mostrou os pescadores rasgando as redes para libertar a orca, mas junto dela tiveram que abrir mão de 2 toneladas de peixes que também tinham sido capturados pelas redes. Aquilo significava um dia de trabalho inteirinho perdido para poder salvar uma criatura que estava no lugar errado, na hora errada. Com as redes sendo rasgadas, pouco a pouco a orca foi ficando mais livre. Entretanto, perceberam que havia um outro problema com o animal e que até aquele momento estava oculto. Mesmo com todas as linhas de pesca longe de seu enorme corpo, a orca continuava no mesmo lugar, sem conseguir nadar para qualquer direção. Julian percebeu a imobilidade dela e usou uma vara bem grande para afastá-la do navio pesqueiro. O que Julian entendeu antes de todo mundo é que a orca não sabia que estava livre quando retiraram as redes. Não é que ela não conseguia se mover fisicamente, é que ela não tinha ideia de que agora seus esforços dariam resultado. Mas quando foi empurrada pela vara, seu corpo finalmente se moveu, e o animal entendeu que já podia seguir seu caminho. Lentamente, ela começou a mexer as nadadeiras e a cauda, se afastando aos poucos do barco e de todos os mergulhadores. Os turistas que acompanhavam tudo começaram a bater palmas quando perceberam que tudo acabaria bem, e que Julian continuava são e salvo. Todos ficaram felizes com esse desfecho. Os turistas que resolveram acompanhar um dia de pesca com Julian jamais teriam imaginado o que aguardava por eles. A orca também não esperava ser pescada, é claro, mas ser ajudada por um grupo de humanos deve ter sido uma experiência nova para ela também. E Julian teve um dos momentos mais significativos de sua vida como mergulhador e admirador do mar e da natureza selvagem. Afinal, não foi uma orca treinada ou dentro de um tanque de parque que encarou. Foi uma orca de mar aberto, de um tamanho bem acima da média. Assim que viu o grande mamífero se afastando, ele teve a certeza de que valeu a pena todos os riscos que correu. Ela agora viveria graças a ele. A postagem no Facebook que relatou essa história e o vídeo do resgate viralizaram, transformando o mergulhador e o animal em notícia no mundo inteiro. Muitas pessoas enalteceram a coragem de Julian Dangel e a decisão dos pescadores de cortarem as redes, mesmo perdendo todo o pescado do dia. As milhões de pessoas que assistiram ao vídeo já tinham visto baleias e outros animais encalhados em praias, mas acharam muito mais angustiante ver uma criatura daquelas ainda vivas sem poder se mexer, toda enrolada em fios e sem saber se poderia contar com os humanos à sua volta. As orcas possuem o segundo maior cérebro entre os mamíferos marinhos, e como os golfinhos também são seres com grau elevado de sensibilidade e emoção. Por isso, Julian acredita que sua história pode trazer mais atenção a esses animais, que para ele não são tão perigosos quanto se acredita. Já os pescadores que participaram da operação disseram que as orcas são muito respeitadas na cultura do local. Um conto popular muito antigo no arquipélago diz que se alguém matar um animal desses em alto mar, a pessoa e toda a sua família vão atrair azar. Então não foi nenhum grande sacrifício para eles perder o pescado do dia, porque ajudar um nobre animal como aquele talvez garanta a sorte de todos os outros dias que estão por vir. Se você gostou dessa história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!